Esse Café com o Presidente é especial, a gente vai fazer uma retrospectiva das melhores entrevistas que aconteceram ao longo de 2017. E a gente começa com uma entrevista que foi exibida em abril sobre o BRT. Eu acho que é um momento muito importante que a cidade está vivendo, é uma oportunidade, né, uma nova forma de transporte público na cidade de Campinas, principalmente ligando os distritos do Ouro Verde e do Campo Grande até a região central. Visto que essas duas regiões elas têm uma distância muito grande da região central, em torno de 15 quilômetros, e hoje, usando o transporte público comum, a população leva de 1h30 a 2 horas para conseguir, principalmente em horário de pico, conseguir fazer a travessia e vir até a região central. Tanto é que a ideia do distrito é exatamente essa, é descentralizar o serviço, levando o serviço mais perto da população. E, logicamente, grande parte da população que reside nesses dois distritos, elas trabalham aqui na região central e a ideia do BRT é exatamente fazer essa ligação muito mais rápido, dando oportunidade à população e economizando até 30% no seu tempo. Essa era uma demanda que a população já solicitava, já pedia aos vereadores que atendem ali a região? Vancini, o transporte público já é uma demanda muito grande, né? Nós temos os 3 principais assuntos hoje na cidade de Campinas que a população tem demandado, é saúde, educação e transporte público, né? E o transporte público é de uma maneira geral, né? A reclamação, principalmente as condições dos ônibus, o valor da tarifa, isso tem sido uma demanda muito grande da população. Logicamente que o BRT ele irá facilitar muito a vida da população, das quase 500 mil pessoas que residem nessas duas regiões, mas também não vai solucionar todo o problema. Nós sabemos que Campinas, hoje com uma cidade de mais de 1.200.000 habitantes, precisa discutir outros meios de transporte, como o VLT, metrô, ou seja, são discussões que precisam já ser feitas exatamente para dar condição à população de transporte público com mais qualidade. Tem a questão também do transporte até Viracopos, que muito está se discutindo. Ter essa interligação entre os principais pontos, terminais, rodoviária, aeroporto, isso também é importante? Com certeza, com certeza. Logicamente que o aeroporto não é o dia a dia da população campineira, né? Hoje o aeroporto de Viracopos, embora uma referência nacional, e aqui na América Latina é um aeroporto que tem se destacado e crescido a cada dia, mas eu acho que é muito importante. Tudo aquilo que se diz em termos de transporte público, principalmente de qualidade, eu acho que é sempre muito importante a discussão. E essa ligação entre os terminais é muito importante, né? Eu acho que essa questão de um transporte público ferroviário, isso será um grande avanço para a cidade de Campinas. A outra entrevista dessa retrospectiva é sobre a reforma política, que também foi exibida em abril. Uma reforma política hoje, ela é necessária, já que a última alteração que a gente teve na política foi em 1988, junto com a Constituição. Eu acho que não só necessária, ela é obrigatória, né, Vancini? O momento que nós estamos vivendo, isso prova de que a necessidade da reforma política é urgente. Então, acho que o Congresso precisa iniciar esse debate para mudar o momento eleitoral, até para conscientizar a própria população a participar do momento eleitoral. E como que essa reforma ela tem que ser feita? Ela tem que começar um debate no Congresso, junto com a população, ou tem que ser separado? Bom, Vancini, eu acho que precisa acontecer as duas coisas paralelamente, né? Eu acho que a população tem que participar, a população precisa acompanhar e dar as suas opiniões, mas eu acho que existem pontos que o próprio Congresso precisa se conscientizar, né? Esquecer um pouquinho as questões pessoais, porque muitas vezes os parlamentares eles decidem pensando num momento pessoal, numa situação pessoal, né? E aí eu acho que fica muito complicado, porque num Congresso onde você tem 513 parlamentares, é difícil você atender
cada deputado, né? Então eu acho que o que precisa é ver o conjunto e ver qual a melhor reforma para o Brasil e não exatamente para cada parlamentar. Um dos pontos mais críticos é em relação ao financiamento de campanha. Atualmente esse financiamento ele se dá por verbas públicas e privadas e a reforma política prevê tirar o recurso privado do financiamento. Esse tipo de alteração, ela pode ajudar a acabar com a corrupção? Eu acho que é um ponto importante. Primeiro, Vancini, eu acho que antes até do financiamento precisaria ser discutido a questão de número de partidos existentes. Hoje nós temos mais de 35 partidos existentes no nosso país e pelo menos mais 25 partidos esperando, aguardando o julgamento no TSE para serem criados. Então, é uma quantidade imensa de partidos e eu acho que isso atrapalha a própria população no processo democrático pela quantidade de candidatos. Veja só por Campinas, né, a eleição de 2016, nós tivemos mais de 800 candidatos a vereador. É impossível a população escolher entre entre 800 candidatos, conhecer todos os candidatos. Então, acho que o primeiro ponto, antes do financiamento, é discutir o número de partidos. Diminuir aí pelo menos para uns 3, 4 partidos no máximo. E aí sim, eu acho que com o montante dos valores que são repassados como fundo partidário hoje para os partidos, aí sim teria condições de você ter um financiamento público de campanha. Mas hoje, na realidade que nós temos, com 35 partidos, um financiamento público, isso só ia onerar ainda mais a população. Então, acho que isso é uma forma de combater, não digo nem a corrupção, mas a troca de favores que muitas vezes existe, né? A empresa, e aí nós estamos vendo, pegando como exemplo a Odebrecht, que está envolvida na questão da Lava Jato. Era usual deles, né, analisarem os candidatos, aqueles candidatos que tinham chance, muitas vezes candidatos que nem deputado eram, mas não, vou dar 50, 100 mil reais, porque ele vai nos favorecer no momento que ele estiver lá. Então eu acho que a primeira coisa, antes de discutir financiamento, eu acho que precisa diminuir o número de partidos e aí sim partir para um financiamento público usando já o recurso existente que é destinado como fundo partidário a esses partidos. E a gente fecha esse programa de retrospectivas com uma entrevista que foi exibida em junho e fala sobre a economia nas licitações feitas pela Câmara de Campinas no ano passado. Desde o primeiro mandato de presidente, assim que assumi, em 2015, nós fizemos aí um trabalho de economia. Primeiro de revisão em todos os contratos. Naquele momento de revisão nos contratos, nós cortamos em até 50% os valores dos contratos já existente na Câmara, e também nós fizemos uma prática aqui na Câmara interna, depois da reestruturação que nós tivemos aqui na Câmara, né, que foi a reforma administrativa, nós aumentamos o número de funcionários, e com o aumento de número de funcionários, nós fizemos uma pesquisa de preço muito maior, a elaboração do edital, a gente abre a concorrência a um número muito maior de empresas, e esse tipo de coisa acaba dando a possibilidade, quanto maior o número de empresas participando de um processo licitatório, menor o valor contratado. Então isso é importante, porque você abre a concorrência e aí você tem mais empresas dando lance, né? E uma licitação, muitas vezes a população não sabe como funciona. A licitação é uma concorrência de um determinado serviço, onde é feito um leilão, só que um leilão para baixo, né? A Câmara, quem empresa, oferece o menor preço ganha. Quem oferece o menor preço é o que ganha a licitação. Então nós fizemos todo esse trabalho aí de economicidade no ano 2015, 2016, e isso está surtindo um resultado bastante grande aí na economia da Câmara, e esse dinheiro com certeza ele é devolvido à Prefeitura e consequentemente investido nas áreas prioritárias aí como saúde, educação, segurança pública. É isso que eu ia perguntar, existe um processo para a devolução desse dinheiro, como é que ele funciona? Existe sim. Na verdade a Câmara tem o orçamento próprio,
né? Nós temos aí em torno, o ano passado foi de 120 milhões, esse ano aqui nós temos um orçamento de 130 milhões. Né? Então, todo esse dinheiro, toda essa economia que nós geramos, nós entregamos esse dinheiro ao prefeito e aí o prefeito faz a distribuição desse dinheiro nas áreas prioritárias, principalmente saúde, educação, segurança pública, transporte. Então é importante aí o trabalho na Câmara. Logicamente que não são só as licitações que geram economia, mas todo um trabalho dentro dos gabinetes que os vereadores têm feito, né, economizando desde de uma cota de xerox, combustível, carro. Então isso é bastante importante, isso gera economia, né, e esse dinheiro é entregue prefeitura para a prefeitura fazer os investimentos. E o departamento responsável por isso é o departamento de compras. Ele faz uma pesquisa de mercado para avaliar os preços e também para garantir um serviço de qualidade? Sim, Vancini. Na verdade, o departamento de compras hoje é um dos setores responsáveis para fazer a compra de determinado produto. Né? Mas primeiro, nós instituímos aqui uma série de regramento para comprar determinado produto, ou seja, o setor que está necessitando daquele produto, ele faz um pedido à presidência, a presidência encaminha ao setor de compras, pesquisa na central de contrato, né? Nós temos um setor aqui que controla todos os contratos aqui da Câmara para ver se não tem nada existente nesse sentido. E aí sim volta para compras, aí faz uma pesquisa de mercado, procura o menor preço e aí nós elaboramos o edital de concorrência. E, Rafa, toda a documentação ela tem um andamento, ela é transparente, a população consegue consultar isso? Sim, saber como é que está o andamento? Com certeza, Vancini. Todo processo licitatório nós fazemos e colocamos na internet, né, através do nosso portal Transparência, onde a população pode acompanhar passo a passo, desde o pedido até o final da licitação, até a homologação da contratação daquela empresa que ganhou o serviço. Nós colocamos no portal Transparência, exatamente para que a população tenha acesso, a população nos ajude a fiscalizar, porque são vários os contratos que nós temos aqui na Câmara, e muitas vezes a população acaba ajudando, né, apontando através da ouvidoria, né, que é o setor onde a população pode levar as reclamações, apontar aí os problemas em contratos, problemas com funcionários aqui de carreira ou assessores, problemas em gabinetes. Então nós temos a ouvidoria aqui da Câmara. Então o portal de transparência, todo passo de uma licitação ele é colocado no portal Transparência.